Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, a filha da Elines. E hoje nós estamos aqui com muito prazer e muita gratidão a Deus para apresentar para vocês o Comuncast. Hoje nós temos um casal de convidados, pessoas muito especiais. Vou contar até um segredinho já. A primeira vez que eu fiquei com aquele friozinho na barriga. Acredita nisso? Nós estamos hoje aqui com a missionária Elaine Cristina e seu esposo Tim. Simplesmente Tim. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém. Esse é um tempo de mesa, um tempo para a gente aprender um com os outros. Eu estou muito feliz porque esse convite nasceu de um dia, uma tarde, onde nós passamos juntas, onde estávamos falando a respeito do trabalhar do Senhor. Do reino. Do reino. E até hoje o Senhor não tinha dado, né, condições da gente se encontrar, mas nós cremos no agir de Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. Coloquei a melhor roupa que eu tinha. Linda como sempre, elegante como sempre. Porque é um prazer de ter vocês, de conhecer. Eu, particularmente, conheço a história. Sim. Mas, além de tudo isso, nós temos uma amizade de muitos anos. De muitos anos, muito respeito. Muito carinho. Muito carinho. E é isso que eu queria mostrar para as pessoas, que a gente não briga, né, para aparecer. Não. Pelo contrário, a palavra nos ensina, e eu sempre tenho trazido essa história para os nossos dias, de Isabel e Maria. Exato. Né? Isabel era uma mulher mais velha, era uma mulher experiente, e quando ela viu uma menina tão mais nova, ela não se ateve ao ciúme, mas, pelo contrário, ela ensinou tudo que ela tinha. Exato. E fora que aquela menina estava gerando alguém muito especial. A pessoa mais importante. A pessoa mais importante. E isso não fez com que ela sentisse ciúme, mas, pelo contrário, ela contribuiu. Exato. E hoje o que nós queremos é contribuir, para que pessoas vejam esse ministério de vocês. Glórias a Deus. Eu tenho um prazer imenso de abrir realmente o nosso coração para que as pessoas vejam quem somos, né? Sim. Quem é a Elaine, quem é o Tim. E é com muito prazer que nós estamos aqui. Já vai me fazer chorar logo no começo. Deixa eu precisar também. Porque falar de casamento, para mim, é muito emocionante. Para quem não sabe, né, quando eu estava assim, no momento, né, de turbilhão, assim, né? Turbilhão que eu falo, assim, de correria, né? Como sempre, né? A gente nunca teve uma vida muito tranquila, né? Hoje em dia, continua aquele turbilhão e, né, tem gente que fala, nossa, vocês não param. E naquele turbilhão, naquela correria, pregava hoje aqui, pregava amanhã ali, e naquele tempo tinha muita agenda, você lembra, né? E um determinado dia, a Elines, ela chegou para mim, ela falou assim, eu preciso te falar algo, vamos lá no fundo comigo, que eu preciso te falar algo da parte do Senhor. Eu estava orando ontem em casa e o Senhor falou comigo, eu preciso te passar. E aí eu peguei, fiquei ali atenta, ouvindo, né? E ela me disse, Deus vai começar te usar de uma maneira diferente. E eu falei, meu Deus, né? Como será isso? E aí ela falou, o Senhor vai dar uma guinada no teu ministério de 360 graus. Você lembra desse dia? Lembro. O Senhor vai dar uma guinada no teu ministério de 360 graus. E 360 graus é mudar a rota, literalmente. E eu falo, mas como será isso, meu Deus? Né? E aquela loucura, agenda hoje, agenda amanhã. Tinha dia que tinha 2 agendas no mesmo dia. Às vezes era tarde da bênção, depois à noite culto, né, para pregar. E ministrando, né, em Rio Preto, nas redondezas. E, de repente, tudo parou.
E realmente, a guinada de 360 graus no ministério começou. Como nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Todas as vezes que o Senhor fala, Ele cumpre. É verdade. Mas nós temos algumas perguntas para fazer. Vamos começar? Quem é o Tim? O Tim, hoje não, né? Mas antigamente, que deu muito trabalho para a Elaine, que Deus, né? Dizem, né, que ou vem pelo amor ou vem pela dor. E, infelizmente, eu fui pela dor, né? Hoje nós temos um casamento transformado. O Tim hoje é um homem transformado, graças a Deus. Glória a Deus. E pai de família, hoje eu dou muito mais valor na família. Eu não saio sem minha família. Antigamente, para mim, era sair sozinho. Hoje eu não saio sem minha família. E estar com minha esposa e com meus filhos. Hoje eu sou um Tim transformado, graças a Deus. Glória a Deus. E quem é a Elaine? A Elaine é uma mulher muito intensa, extremamente intensa em tudo que faz, que se doa verdadeiramente e que não importa o preço que vai ser cobrado, desde que agrade a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sou testemunha disso, porque nós, além de amizade, trabalhamos juntas. Sim. E foi um tempo de crescimento, Aprendizado. porque nós vimos... Lapidação. Lapidação. Porque assim, nós vimos tantas pessoas passar por nós Sim. e nós permanecemos, graças a Deus. Permanecemos. Mas eu queria que vocês contassem como vocês se conheceram. Quando nós nos conhecemos, eu ainda não era convertida, não tinha ainda encontrado a Jesus. O Tim também não, né? E na época eu ia numa igreja católica, estávamos numa quermesse. Ele com os amigos dele, eu com os meus amigos, e ali nos conhecemos. Na época eu ia para os pagodes, ele também, e nossos olhares ali se cruzaram, tínhamos alguns amigos em comum. O amigo dele queria me namorar. Mas assim, ele passou o amigo para trás e entrou na frente. Eu acho assim que desde aquela época Deus já tinha um propósito para colocar eu e a Elaine junto. Porque eu falo assim que a Elaine tinha de uma vida assim... Eu sempre vim de uma família, criado sem pai, sem mãe. Vindo de uma família, nunca tinha partido para droga, nada. Criado com meus irmãos, com a minha cunhada, que para mim é minha mãe. E assim, e a Elaine levava uma vida louca. Uma vida com droga. E quantas vezes eu fui com droga para casa, tirava do bolso dela e levava. Eu nunca tinha feito isso. Então, eu creio assim, que Deus já colocou eu no caminho dela para e depois ela usar ela para me converter. Amém. Os trabalhares de Deus a gente nunca entende, Nunca né? entende. A Bíblia fala que o que Deus faz hoje a gente só entende no futuro. Sim. E hoje a gente pode ver assim, vocês são realmente um casal transformado. Glórias né? a Deus. Não é só uma história de mudança, porque Não. a mudança ela pode ser passageira, Exato. mas a transformação é nítida. E desde que nós conversamos, eu sempre coloquei na minha lista que eu queria trazer vocês, porque vocês são esse exemplo, um exemplo Glórias de a transformação para mim. Aleluia. De um casal que já sofreu tanto, que já lutou tanto, e hoje continua lutando para que outros casais Sim. permaneçam. Exatamente. Né? Porque tiveram todas as oportunidades do mundo para chutar o balde, para não querer mais, para dizer não dá, não consigo, não é minha vez. E vocês escolheram fazer dar certo. Aleluia. Então, é isso que eu queria muito frisar hoje, que não é uma história, é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Quantas vezes nós conversamos, quantas vezes nos aconselhamos, quantas vezes choramos juntas. Sim. E hoje nós vemos o milagre. Um milagre. O milagre. Porque eu sempre digo, falei, gente, vocês precisam conhecer a história deles. Aleluia. É uma história muito linda. Vocês têm 2 filhos. 2 filhos. O João Pedro, com 15 anos,
né? E a Thaís E a com Thaís 30. com 30. E temos 3 netos. Eu nem sou uma avó assim, né? Eu nem sou uma avó coruja, eu nem gosto de falar que eu tenho 3 netos. O Isaac, né? O Isaac que está com... O Yuri, que tem 10 anos, 11 anos. O Isaac, que está com 7, né? E o Mateuzinho, né? Que é o nosso bombonzinho, que está com 1 ano e meio. E são as nossas alegrias, nossas riquezas, nossos cabelos em pé também. Agora, conta para nós. Quer fazer essa pergunta? Sim. Ela gosta dessa. Quero que o Tim me fale os maiores defeitos e as maiores qualidades do Tim. Assim, são tantos, né? Porque a gente somos falhos, né? O meu maior defeito é difícil a gente falar da gente, né? Era nervoso, né? Hoje em dia não. Hoje não tanto, mas quando explode, sou calmo, mas quando explode, assim, falar defeitos da gente é complicado. Mas existe bastante, é que a gente não lembra agora, mas a gente somos falhos, somos comum. Então fala das qualidades. Das qualidades. Se não lembra dos defeitos, deixa pra lá. Não, mas as qualidades também some tudo agora. As qualidades hoje é que pai de família, um homem temente a Deus, né? Só, se me lembra assim, porque fugiu tudo agora. Meu Deus. E a Elaine, conta para nós, defeitos e qualidades. Nossa, vai dar tempo? Vai. Tem tempo para acabar o podcast, né? Olha, os defeitos são muitos, muitos. E olha que Jesus tem lapidado, né? Durante todos esses 22 anos de conversão, o Senhor tem lapidado e segue lapidando. Mas, mesmo assim, ainda tem muitas coisas para mudar. Eu acredito que o maior defeito que eu tenho de todos é a teimosia. Para alguns, é persistência. Mas, assim, no caso, dentro da minha casa, com os filhos, com o marido e com os amigos mais próximos, eles enxergam como teimosia, como você é teimosa, você não desiste, você não muda de ideia. Eu falo, não, eu vou até o fim. Então, eu sempre, assim, vou até o fim. Eu luto por aquilo que eu acredito, eu luto pelas coisas do Senhor, principalmente, porque eu sei que Ele é capaz de fazer, de transformar. Eu sei que Ele pode livrar alguém das drogas, porque eu sou prova disso. Eu sei que Ele pode transformar uma família, um casamento, porque eu sou prova disso. Então, eu luto muito. E, às vezes, as pessoas falam, não tem jeito. Eu falo, tem jeito, sim. Então, eu falo que o meu maior defeito é a teimosia. E eu tenho um outro problema também, que você conhece, e nós temos essa situação em comum, que tem gente que vê como defeito, né? Que é a sinceridade, mas no meu caso é um pouco... O Tim fala que é excesso. E hoje em dia eu sou uma pessoa assim um pouco mais dosada, né, na hora de comunicar certas verdades, né? Eu acredito que não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Porém, hoje em dia eu consigo comunicar essa verdade de uma maneira que não vai ferir o outro. Mais pacífica. Isso, porque antes você lembra, né? A gente trabalhou junto, a gente tem uma convivência de longos anos e você lembra que muitas vezes com a verdade eu feria, né? Eu era muito pá. E hoje em dia, graças ao bom Deus, com a lapidação do Espírito Santo na minha vida, isso foi tranquilizando. Hoje em dia eu consigo falar uma verdade sem machucar. Bom, já que a gente está falando sobre... A gente entrou no assunto casamento bem rápido. Queria fazer só uma pergunta. De que forma vocês enxergam que a chegada dos filhos mudou o casamento de vocês? Em tudo, né? A chegada dos filhos transformou o casamento em tudo. Porque até então a gente vivia praticamente para a gente, né? E quando os filhos chegam, a gente passa a viver para eles. E, de certa maneira, isso se torna um erro dentro do casamento. Por quê?
Uma das lições que a gente ensina dentro do Casados para Sempre é essa, que é necessário que o casal tenha um tempo para si mesmo. É necessário que todo casal, por mais difícil que seja, porque a gente entende, né, Elines, que uma mulher, ela com um filho pequeno é difícil. Pôr para dormir, muitas das vezes a mulher vai pôr o filho para dormir, acaba dormindo junto devido ao cansaço, porque está exausta, porque está, sabe, no limite do cansaço. E acaba se dedicando tanto aos filhos, que se esquecem de si mesma, esquecem de ser mulher. É verdade. E acaba sendo somente mãe. Esquecem de ser esposa. E passam a ser mãe dos filhos e até mesmo do marido. E o marido, ele não precisa de uma mãe, ele precisa de uma esposa. E uma mãe, antes dela ser mãe, antes dela ser esposa, ela tem que ser mulher. Então, a gente sempre alerta isso dentro do curso. Mesmo porque depois os filhos crescem em casa, né? Isso, mesmo porque depois os filhos crescem, né? Vão Casam-se e vão embora. E o que sobra? Aí sobra a síndrome do ninho vazio. Aquela mulher se sente, muitas das vezes, frustrada, se sente incompreendida, se sente não valorizada. Por quê? Porque ela dedicou uma vida toda somente a filho, somente ao marido, mas assim, não somente como forma de esposa, mas também sendo quase uma mãe para o marido, e esqueceu dela. E deixa eu te Aí falar ela uma lembra coisa. assim, nossa, passou todo esse tempo e eu não tirei tempo para fazer um curso que eu gostaria de fazer, para aprender algo que eu gostaria de aprender, para praticar um esporte que eu gostaria de praticar, até mesmo para ter o cuidado pessoal consigo mesmo, um cabelo, uma unha. E isso eu não estou falando de questão financeira. Porque às vezes a mulher consegue ela mesma ali dar uma lixadinha na unha, passar um esmalte, ir lá passar um creminho no cabelo. Às vezes não, porque quando a pessoa nasce igual eu, com as duas mãos esquerdas, não consegue. Fica um dedo sem pintar. Mas, tipo assim, sabe? Ela perde aquela essência de mulher e ela perde aquele ânimo até mesmo de ir lá, entendeu? Passar um batonzinho de vez em quando. Ela se esquece mesmo, ela esquece a posição dela de mulher, né? A feminilidade dela se perde um pouco dentro dessa função de ser mãe, dessa função de ser dona de casa, dessa função de ser esposa. E uma das coisas que a gente ensina dentro do curso é isso, para que elas não se esqueçam disso. Porque depois vem o que a gente falou, o que sobra? Sobra a síndrome do ninho vazio. E aí ela fica com aquele vazio dentro dela, que só quem pode preencher é Deus e ela mesma. Verdade. É bem verdade. Quem inspira vocês? Olha, eu vou ser muito sincera para você. Quando a gente chegou no fundo do poço, né, que a gente teve o nosso casamento, né, destruído, ministério abalado, a família toda rachada, despedaçada, a gente olhava para um lado, para o outro, e a gente não via solução. Eu, principalmente, né? E, nesse momento, eu e o Tinho, a gente acabou, né, se dando uma oportunidade, aí a gente foi fazer o curso, e a gente conheceu um casal maravilhoso, Francisca e a Vanessa. Né? E Vanessa, inclusive, passou por um período de quase morte com o Covid. Logo quando chegou o Covid aqui no estado de São Paulo, ela foi uma das primeiras pacientes a ter Covid. Né? Os médicos ainda não sabiam como tratar a doença. Vanessa ficou vários dias na UTI, foi desenganada pelos médicos. Até a mídia, na época, noticiou o óbito dela, né? Mas Deus fez um milagre na vida dela. E ela e o Francisco, para a gente, foram e são referência para a gente trabalhar com casais. Fala assim, porque o tanto que aquela família fez para o nosso casamento, né? Isso. Não tem como a gente Eles admirar lutaram eles. por nós. Que lindo. Qual o maior legado que vocês querem deixar aqui na Terra? O maior legado que eu quero deixar, eu e o Tim, estou respondendo já para ele, Não, porque mesmo, a gente fala, a gente sempre Conversa conversa muito sobre sobre isso, a isso. gente conversa direto sobre isso.
Eu falo para meus filhos, olha, tá vendo essa Bíblia aqui? Quem ficar com ela vai ser o mais sortudo. Eu não sei se vai ser a Thaís, se vai ser o João Pedro, se vai ser algum dos netos. Mas quem ficar com ela vai ser o mais sortudo de todos. Porque ela é toda grifada, é toda rabiscada, né? Por conta de pregações, por conta das conversas, né? Do particular com Deus. Aquele negócio mesmo de fechar, entrar no seu quarto, fechar a porta e em secreto falar com o teu Deus. Mas eu falo assim que isso é o combustível, né, que a gente usa para ser gerador de transformações de vida, né, para ser ferramenta de transformação de vidas. E o maior legado que a gente pretende deixar quando a gente não estiver mais aqui é transformação de vidas. Nós transformamos vidas. Nós somos instrumentos para a transformação de vidas. Amém. Glória a Deus. Olha, a gente tem um momento que a gente gosta de fazer uma indicação. Hoje eu trouxe um livro da David Titus, e esse livro é um livro super importante que mudou totalmente a minha forma de ver, que é a experiência da mesa, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Um período onde nós paramos as nossas vidas. Muitos de vocês já sabem que nós gravamos num dia e depois lançamos no canal. Hoje nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, como diz a canção da Gabriela. Sim. Mas nós escolhemos ter essa experiência de mesa. Aleluia. E dentro das nossas casas, nós temos perdido muito isso. Verdade. Pela televisão, pelo celular, pelas importância que damos para as outras coisas. E esse livro ele vai te falar bem isso, sobre estar na mesa. E tem uma canção da Tamires Garcia que diz que na mesa tem cura. E eu creio muito nisso. E a primeira cura que acontece na mesa é a cura dos sentimentos. Exato. Porque quando nós somos uma família e nós aprendemos a sentar juntos, a falar e a partilhar as nossas dificuldades, as conquistas, você não sabe o quanto que isso é importante, o quanto que isso é valioso para uma família ter essas experiências de mesa. E que não seja apenas um dia, mas que seja pelo menos uma vez ao dia, né? A gente sempre diz que o Senhor, Ele sempre nos chama para a mesa. Ele sempre nos chama para partilharmos o nosso coração com Ele, que foi o que a missionária acabou de dizer a respeito de intimidade com Deus, do quarto, do secreto, do íntimo. Mas o que nós gostaríamos mesmo a indicar, né, a dizer para vocês que é muito importante, vocês partilharem a mesa com os seus familiares em primeiro lugar, mas também com abrir a tua mesa para receber. Hoje nós temos visto muito falar a respeito de que não deixe qualquer um entrar na tua casa, porque vai trazer energia negativa, e você não sabe o que a pessoa... Gente, isso é tudo menos ser evangélico. Isso é tudo menos ser crente de verdade. Porque não interessa o que a pessoa traz, interessa o que ela encontra dentro da tua casa. Aleluia. Eu vejo muito isso, eu vejo pessoas aconselhando, não chame qualquer um para... Eu falei, gente, mas que poder que essa pessoa tem, que seja maior do que o poder que o nosso Deus tem. Então, é a nossa casa que deve estar com infiltração. Para as pessoas estarem com esse maior medo, não pode vir na minha casa porque vai deixar energia negativa, vai trazer demônio. Expulsa, irmão. Ora, minha mãe tem um ditado que para ela tudo resolve em oração, jejum e ler na Bíblia. Oh, e eu... Está com tosse também? Não lê a Bíblia? Receitas de Dona Helena. Exatamente, para ela tudo resolve lendo a Bíblia, orando e jejuando. Então, esse negócio de não pode entrar ninguém na minha casa, porque vai trazer, ele pode trazer. O importante é que ele não volte com o que ele trouxe. Que ele seja curado, transformado e liberto só de entrar na nossa casa. É assim que eu acredito. Né? Qual é o personagem bíblico de vocês preferido? Ai, o meu é Davi. Como eu amo Davi. Porque Davi, ele pecou, ele errou, ele falhou, mas a sinceridade do coração dele movia o coração de Deus. Sabe? Então, eu entendo que, e aprendo com Davi,
que mesmo que a gente erre, porque somos falhos, né? O apóstolo Paulo mesmo já dizia, né? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então, eu aprendo e entendo com Davi que por mais que falhemos, por mais que pisamos na bola às vezes com Deus, se o nosso coração estiver totalmente entregue, sincero, derramado na presença de Deus, a gente vai alcançar misericórdia. Se houver um verdadeiro arrependimento, se o arrependimento ele for genuíno, porque existe uma diferença de remorso para arrependimento. Sim. Né? E o arrependimento, ele te leva a pensar 1, 2, 3 vezes antes de fazer novamente. Não pelo medo da consequência desse pecado, mas por medo de entristecer o Espírito Santo, por entristecer o coração de Deus. Então, Davi, ele não pecava por medo da consequência do pecado. Davi, ele não pecava por medo de entristecer o coração de Deus. Então, eu aprendi isso com Davi. Então, eu amo Davi. E o Tim? Paulo, por tudo que ele passou, assim, é um homem letrado, não precisava passar tudo aquilo lá, né? A história de Paulo, para mim, é muito forte, que eu gosto. Mário, qual que é o seu? Esther. Não mudou. Nunca vai mudar. Esther. Sempre vai ser Esther. E por quê? Sempre falo pela coragem, pela confiança no Deus que em momento nenhum ela perdeu. E ela foi um instrumento nas mãos de Deus para levar não só a salvação, não só o livramento, mas também ela levou o povo dela a confiar. Às vezes até indiretamente, mas eles confiaram. E isso nunca vai mudar para mim. Vai ser Esther, sempre foi Esther, sempre vai ser Esther. Bom, o meu é José do Egito. Continua sendo a minha grande paixão. Sim. E até porque eu vejo, de uma época tão distante, um homem tão, digamos assim, tão duro, tão sincero com as suas convicções, mas, ao mesmo tempo, tão sensível. Quando ele vê os irmãos, para mim, a cena que eu me imagino, parece que eu queria estar lá olhando quando ele reconhece os irmãos. Que ele vai chorar. Aí depois a Bíblia fala que quando ele pede para trazer Benjamim, que ele vê o irmão, ele reconhece o irmão, ele chora de novo. São 3 passagens de um homem que de uma época onde o homem não chorava. É verdade. Muito menos em público. E vai falar que ele chorava tanto que as pessoas que estavam fora do palácio escutavam o choro dele. Ele se derramou. Então, eu vejo um homem humano. Um homem que ele confiava, ele cria no Deus que ele servia, ele tinha as convicções, não tinha medo do que iam pensar dele, porque ele, em momento nenhum, quando aquela mulher quis se deitar com ele, ele se preocupou em dizer assim, o que ela vai dizer que eu sou? Depois pode ser que ela diga que eu não sou homem. Ele não se importou com isso. Ele fugiu, pagou consequências de algo que ele não tinha feito. Em nenhum momento você vai ler nas Escrituras que ele jogou na cara de Deus, estou sofrendo, né, e eu não fiz nada. Mas eu acredito que o Senhor honrou ele exatamente por isso. Né? Tirou ele lá do momento onde ele não merecia passar, de uma prisão que não era dele, para dar um lugar que também não era. Mas o Senhor escolheu ele para que ele governasse aquele povo, para mostrar que a boa mão do Senhor é com aqueles que permanecem fiel, até quando parece que Deus não está sendo fiel. Ele é um Deus que restitui. Eu tenho uma convicção no meu coração que o nosso Deus é um Deus de recompensa. Não tem luta que a gente passe que o Senhor não nos recompense. Sim. Todas as nossas percas, eu acredito que é o plantar. A gente está plantando, isso vai dizer lá no Salmo 126, que a gente planta com lágrima e depois a gente colhe nossos feixes, né, com alegria. Então, eu creio muito nisso, que toda lágrima derramada por um crente verdadeiro
por um crente justo, não porque é justo porque nunca pecou, mas porque foi justificado por Deus, não vai ter uma colheita de alegria. E é nisso que eu confio. Eu creio. Aleluia. É que a gente tá nesse Glória a Deus. de favorito, de preferido. Qual que, não sei se vocês são mais louvor ou palavra, mas a gente, pelo menos, tem isso, de que a gente tem o louvor da semana, ou o louvor da fase, ou a palavra. E qual é de vocês? Vocês têm um louvor que está escutando mais agora, uma palavra? Nós que tá escutamos queimando muito mais? em casa, né? Antônio Lopes, né? É Sérgio Lopes, né? Sérgio Sérgio Lopes, Lopes, eu Sérgio gosto Lopes. muito. Sou mais aquele raiz. Nós gostamos de louvores antigos. Eu gosto, na realidade, a gente é meio eclético, né? Mas, assim, a nossa, assim... Nossa, se for para favoritar, a gente favorita pelos louvores antigos, que é Gerson Rufino, que é Antônio Lopes, Matos Nascimento, são Nani louvores Azevedo. mais antigos. Nani Azevedo, a gente é apaixonado por Ah, eu Nani também gosto. Elias Azevedo. Silva. Elias Silva. Ah, eu sou apaixonada nos louvores dele. Mas, assim, a gente também ouve Gabriela Rocha, a gente também ouve esses hinos mais atuais. Porém, eu sou muito seletiva com louvores, muito seletiva. Com o gospel, não é preconceito, né? Às vezes as pessoas falam, tem preconceito do gospel. Não, eu sou cautelosa com o gospel, porque nas últimas décadas a gente tem visto muitos hinos que enaltecem não ao Senhor, mas sim ao homem, né? Que valoriza o ego do homem, infla o ego do homem. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Que toda honra, toda glória, todo louvor é somente dele e para ele. Verdade. Conta para nós, meninos, ó, qual é a maior dificuldade em trabalhar juntos no ministério? Olha, a maior dificuldade de trabalhar junto no ministério é que, assim, eu sou muito coração e emoção, muitas das vezes, né? E o Tim, graças a Deus, é a razão de tudo. Pessoa. Em pessoa. E se depender de mim, eu coloco todo mundo no colo, eu coloco todo mundo dentro de casa, né? Você lembra que a gente costumava levar, né? Eu levava o pessoal da rua para dentro de casa, os mendigos, as prostitutas, travesti, tudo para dentro de casa, né? Antigamente, quando eu fazia o trabalho de rua lá na zona do Meretrício. E hoje em dia isso não mudou, esse sentimento. Mas dentro do ministério, a gente tem que ter uma cautela, porque é um casal, não é uma pessoa só. Então, tem situações que a gente até quer pôr a mão, mas a gente não pode. E aí é onde o Tim entra. Tem situações também, né, que ela fica muito nervosa, porque o que acontece, né, no casamento, que às vezes com a situação, né, que a gente teve que... umas situações que a gente não pode expor, né, mas Sim. é uma situação muito forte, que naquele dia ela quis sentir, tipo, e pela... Como se diz? Pela emoção. Pela emoção. Mesmo, né? No momento, né? Porque a gente se depara com situações muito complicadas dentro do Casados para Sempre. As pessoas não imaginam o que acontece dentro dos lares, tá? As pessoas não fazem ideia do que acontece dentro dos lares. E os casais, quando eles chegam lá no Casados para Sempre, a primeira semana a gente fala que é a semana de festa, né? Oba-oba, né? É igual a escola. Todo mundo ama a escola quando chega. Quer de material novo, Né? mochila Material nova? novo, mochila nova. Tudo lindo, né? É igual também quando entra num lugar de trabalho. Tudo é lindo, o chefe é lindo, mas depois vai se passando os dias, né? As coisas começam a aparecer e acontecer. E no Casados para Sempre não é diferente. No começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Primeira aula, segunda aula. Da terceira aula em diante já começa a aparecer os problemas, né? Já começa a manifestar
o que a gente chama de erva daninha, as ervas daninhas, né? Abrir as feridas, né, para ser curada. As feridas né? começam a se abrir para poder ser curada. E quando essas feridas começam a se abrir, muitas das vezes, a gente, como ser humano, eu não falo nem como homem e mulher de Deus, nem como missionária, não. Como ser humano, a gente tem certas dificuldades para lidar aceitar, com certas né? feridas. E a pior de todas foi uma situação a qual o casal, eles estavam quase em processo de separação já e chegou para a gente, né, pedido de socorro para eles. Eles entraram para a turma, né, e iniciaram a turma do Casados para Sempre, até que começou a expor que ele não consegue se relacionar intimamente comigo, e ele não se relaciona intimamente comigo, e eu estou cansada disso e tal. E aí a gente foi buscar a fundo, né, o porquê. Até que o próprio Espírito Santo foi conduzindo a situação, foi apertando ele, e ele confessou. É porque eu não sinto desejo por ela, eu sinto desejo por criança, então eu tenho que assistir vídeos de criança, porque senão eu não consigo me relacionar com ela. E naquele dia ela quis se irar, né? Porque o nervoso partiu a Elaine de sangue, né? Eu falei, irmã, mas nós temos que amar, né? Eles veio aqui, ele expôs a ferida, quer ser curado, né? E naquele dia, né, foi muito forte também. Foi muito difícil para mim lidar com essa situação, porque eu sou vó, eu sou mãe. Então, você ouvir um relato desse, né, é complicado, porque puxa também para um lado de crime, né, e a gente tem uma ética dentro disso, e aí a gente tem que saber estabelecer o limite até onde vai a ética, até onde a gente pode expor aquilo numa delegacia. Então, a gente tem que ter todos esses dedos, todo esse cuidado. Não é algo fácil, não é algo fácil de lidar. Mas Deus sempre vem e nos capacita, Deus sempre vem e dá uma rota de saída para nós. Entendi. Mas, realmente, são situações muito complicadas. Hoje eu estou no último ano de psicologia, já estou atendendo. Então, chegam algumas demandas para mim também que, assim, são coisas que eu já passei. Então, assim, eu acho que principalmente quando acontece algo perto da gente que é muito próximo, Sim. né? As feridas da gente, eu acho que acaba se misturando. E esse é o maior medo que eu tenho. Até eu converso muito com o meu professor, que é o meu orientador da técnica que a gente aplica para atendimento. Por quê? Há poucos dias, nós fechamos o diagnóstico da minha filha caçula de autismo. Então, quando a mãe vem para mim com essa reclamação, com essa dor, porque é uma dor. É uma dor. É uma dor, porque você tem um filho, você sabe que tem algo diferente, mas você não sabe o nome daquilo. Mas, no fundo, a gente quer estar enganado. A gente quer estar enganado. Tem que ser coisa só da minha cabeça. Então, quando o médico ele fecha um diagnóstico, ele passa uma etiqueta no teu filho. Fala, esse aqui ele funciona assim, ele é autista. E as pessoas falam assim, mas são 2 comportamentos que as pessoas têm, né? Olha, minha filha é autista. Eu explico por quê. Porque se o som for muito alto, ela vai se incomodar. Tem a hora que ela está agitada, ela não quer se sentar. Que se ela começa a chorar, ela não vai se acalmar rápido. Então, eu já meio que deixo adiantado. Aí tem pessoas que falam assim, ai, que bonitinho. Minimizando o sofrimento da criança. Ai, autista, ai, que bonitinho. E outra fica, ai, que dó. São 2 coisas que doem na gente. Exatamente. Aí as pessoas perguntam, e como que eu ajo? Ajo com naturalidade, ele é só uma criança que funciona diferente. Uhum. O funcionamento cerebral dele é diferente. É só isso. Ele só é uma criança. E o problema é esse, as pessoas não estão preparadas para lidar com aquilo que é diferente. Com o que é diferente. Preconceito. Preconceitos. E eu até falo uma coisa, que o preconceito nunca vai deixar de existir. Porque o que é o preconceito? O preconceito é um conceito que você tem antes de conhecer
É uma situação para você estar formada antes de conhecer algo, antes de se aprofundar num assunto. Mas depois que você conhece o assunto e você continua com aquela ideia, deixa de ser preconceito para ser intolerância. Sim. Então, o preconceito em si, eu até acho que é um pouco natural. O que a gente não pode é se entregar a viver isso. Sabe? Porque se torna uma intolerância. Se torna uma intolerância. Intolerância. E deixa eu te falar algo. Dentro dessa situação que você está dizendo, né, sobre feridas, né, que abrem na gente diante de certos relatos que a gente escuta, é muito sério isso. É muito sério. Por quê? Porque, por mais que eu passei tantas coisas no meu casamento com o Tim, tem certas situações que fogem, né, Sim. do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão como ser humano. Né, eu falo, como ser humano. Então, quando a gente chega em situações extremas como essa, né, que envolve pedofilia, a gente também já presenciou situações com casais de que o adultério não estava acontecendo do homem com outra mulher, mas do homem com outro homem. Não estava acontecendo da esposa com outro homem, mas da esposa com outra mulher. E tudo isso para a gente poder administrar ali e de uma maneira que leve tudo isso, que eles consigam conduzir tudo isso a Deus, porque nós não podemos pegar o problema deles e conduzir a Deus. Porque o problema é deles. Sim. O que a gente faz é ajudar eles a carregarem esses problemas até Deus. Mas eu não posso deixar eles aqui, falar, daqui teu problema que eu vou levar para Deus. Porque senão eu estou dando só o peixe, não estou ensinando a pescar. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esses problemas junto com eles, carregando esse problema junto com eles, carregamos esses problemas com eles até a presença de Deus, até o trono de Deus. E chegando lá, nós ensinamos eles como apresentar esse problema a Deus. E aí Deus resolve. Mas esse trabalho, esse percurso de conduzir juntamente com eles o problema até Deus e de levá-los até Deus, geralmente é bem doloroso. É bem doloroso, é bem pesado muitas das vezes. Ainda mais quando envolve situações tão sérias e tão graves. E é inevitável que eu e o Tim não sintamos o peso. Sim. De cada casal. Porque é ser humano, né? É manusear sem se envolver, né? Sem se colocar no meio. A gente manuseia, eu falo assim, que não é sem se envolver, Mari, mas assim, a gente ajuda a carregar, mas a gente não pega sozinho si. E leva. Uhum. Sim. Entendeu? A gente ajuda eles a carregar. É a mesma coisa que eu falar, Mari, eu preciso fazer uma mudança. E você pode, você fala para mim, Laine, eu preciso fazer uma mudança. E aí eu e o Tim chega, a gente não vai ficar carregando a mudança para você enquanto você está de braço cruzado. Não, a gente vai pegar, vai ajudar você a pegar seus móveis, pôr no caminhão, a gente vai te levar até a casa para onde você vai mudar, o apartamento para onde você vai mudar. Chegar lá, a gente vai te ajudar a descarregar, mas tudo isso em conjunto com você. Sim. A gente não vai carregar sozinho, mas também a gente não vai deixar você carregar sozinho. Sim. Então, esse é o trabalho que a gente faz dentro do Casados para Sempre. E eu vejo até que nessa alusão que você fez, é bem interessante, porque a gente, quando ajuda numa mudança, a gente carrega o mais pesado, mas tem pequenos detalhes que é só o dono da casa que sabe onde coloca. Exato. Igual, como que a gente vai organizar a gaveta de calcinhas? Não tem como. Não tem como, tem que ser quem usa. Tem que ser o dono da casa. Então, assim, a gente pode até ajudar no que é mais grosseiro. No que é mais grosseiro. Mas aquilo que é detalhe é a pessoa e Deus mesmo. Então, o processo da mudança, o processo da faxina antes da mudança, a gente está ali, ajudando em tudo. Mas quando a mudança está dentro daquela casa, a organização dos móveis, o lugar das cortinas, os adereços, aonde vai ser colocado de decoração, os adereços de decoração, que lugar que vai ficar o fogão, que lugar que vai ficar a geladeira, tudo isso tem que ser eles decidindo, tem que ser eles executando. Por quê? Porque a gente não pode viver o casamento deles.
A gente tem que mostrar o caminho, apontar o caminho, que é Jesus. E deixa eu fazer uma pergunta até bem da minha área. No meio dos casais que vocês recebem, vêm pessoas que já fizeram terapia de casal? Sim, a gente já teve casais que fez terapia de casal, né? E, infelizmente, esse casal não está mais junto hoje, né? Acabaram se separando. E quando chegou para a gente, já chegou de uma maneira muito complicada, porque existem psicólogos e psicólogos, existem terapeutas e terapeutas, né? Em todas as áreas. Sim. Existem os bons e existem os não tão bons, vamos falar assim. Não vou falar nem o ruim, vou falar os não tão bons. E, infelizmente, a maneira que foi ensinada a eles não foi a melhor possível. Então, quando eles chegaram para a gente, já estava numa situação que estava num desgaste tão elevado que, por mais que a gente tentasse, entendeu? Por mais que a gente tentou, por mais que a gente ajudou, não teve o que fazer. Depois de 2 meses, 3 meses do curso, acabaram se separando, entendeu? E foi cada um para o seu lado e até hoje não retornaram. Se acontecer de um casal que está debaixo do aconselhamento de vocês, eles se separarem, um se afastar e o outro ficar, como que se lida com quem fica? Então, na última turma, né, a gente teve uma A gente situação teve dessa. a situação que o marido, a esposa queria, né, lutar pelo casamento, e só que o marido não queria mais. Infelizmente, né, ele já tinha outra mulher, só que ela estava lutando em vão, né, pelo casamento dela, se ele não queria mais. Ele ia na aula, não prestava nem atenção, não queria saber, ficava no celular, nós conversando, passando instruções, para ele não estava nem aí. A gente acompanhou ela, né, que ela queria lutar Até pelo o casamento, final, até a o gente final, acompanhou até ela. hoje ela está com nós. E- Só que ele partiu para outro casamento. Só que a gente dá uma assistência depois de tudo isso, né? Como não houve disposição dele para poder retomar o casamento, né? Que aí foi quando ele confessou para ela que realmente já estava com outra, né? Porque aí ele se viu sem saída. Ele se viu sem saída, porque geralmente a maioria dos homens eles têm aquela negativa, não tem outra, né? Não tem outra, você está louca, você está louca, você está louca. E ela falava para mim, missionária, olha, tá estranho, eu peguei mensagem, olha, ele está fazendo coisas que ele não fazia, né? E ela foi, e todos os indícios dava para uma traição, para um adultério. E no final das contas, ele acabou confessando, né, que foi uma aula de perdão, que é uma aula que é muito forte, porque todas as aulas, elas não são só teóricas, elas são didáticas também. Elas são práticas também, não são só didáticas, elas são práticas também. Existem dinâmicas feitas dentro do curso, porque o curso ele é todo baseado na palavra de Deus, ele é todo baseado na Bíblia, a apostila, porém ele também tem dinâmicas feitas por psicólogos. Então, essas dinâmicas elas são ministradas em cada aula. Para cada aula, existem dinâmicas apropriadas para aquela aula para ser feita, ministrada com os casais. Né? E, através da aula, com a junção da aula mais das dinâmicas, a gente consegue extrair muita coisa deles. Né? A gente costuma dizer que a dinâmica fala, né? A dinâmica, ela fala. Ela aponta tudo que está acontecendo. E, na dinâmica do perdão, foi muito forte, né? E a gente entendeu ali que não tinha mais o que fazer. Para nós já não tinha mais o que fazer. Assim, até onde a gente pôde ir, a gente foi. Então, daquele momento ali, realmente era só uma intervenção do Senhor. Não tinha mais palavra para a gente lançar, não tinha mais oração, não tinha mais jejum, que pudesse fazer algo que a gente falasse para ele, fazer ele mudar de ideia com algo que a gente viesse a falar para ele. Então, naquele momento ali, a gente entendeu que só uma intervenção verdadeiramente divina, só Deus podia ir alterando o estado do coração e da mente dele para fazer ele voltar para casa, para fazer ele voltar para ela.
Só que ele já estava com essa outra pessoa, né? E aí foi onde ele confessou para ela. E eles realmente chegaram a se separar e não voltaram. Ele está com a outra pessoa ainda, ela está sozinha, seguindo a vida dela, porém sozinha. E eu creio que Deus vai fazer o melhor para ela. Amém. Qual a importância do casal, do ministério do casal dentro da igreja? O Ministério Casados para Sempre dentro da igreja, ele vem para abraçar casais com dificuldades e casais também que não estão com dificuldade, mas querem aprimorar seu casamento, porque engana-se quem acha que o Casados para Sempre é só para quem está em processo de separação, é só para quem sofreu um adultério, é só para quem está com briga, só para quem tem vícios dentro de casa com o marido, com a esposa. Não, Casados para Sempre, ele é para todo casal que quer aprender, estabelecer uma relação verdadeira. Qual que é essa relação verdadeira? A relação do cordão de 3 dobras. A gente costuma dizer que é a relação do cordão de 3 dobras. Dentro de um relacionamento, existe uma equipe de 3. Não é uma equipe de 2, é uma equipe de 3. O primeiro da equipe tem que ser o Senhor. Amém. O segundo, o marido, que é o cabeça da casa, né? E o terceiro, a esposa. Que é o coração da casa. Que é o coração da casa. Então, quando a equipe de 3 ela é estabelecida, vira uma equipe imbatível. Ninguém segura essa equipe. É uma equipe de sucesso. E isso que a gente ensina para eles. E o Casados para Sempre ele não abrange somente casais, ele abrange também os filhos, né? Porque eles ensinam, o curso ele ensina a respeito dos filhos, de liderança sobre filhos. Ele ensina a respeito da mesa, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Que se perdeu sentar na mesa com os filhos, se perdeu olhar nos olhos dos filhos, se perdeu colocar os filhos no colo. Porque é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso deixar o filho no celular, hoje em dia, do que trazer o filho para o colo, do que trazer o filho para o abraço, né, amor? E a gente ensina tudo isso. A gente ensina as mulheres a colocar mesa para os seus maridos, fazer uma mesa posta. Ah, mas eu não tenho taças. Não precisa, vai com o copinho de plástico mesmo, mas monta uma mesa para o teu marido, para a tua família, sabe? Ah, mas eu tenho um prato de cada cor, um copo de cada jeito. Não tem problema, isso não é problema, entendeu? A questão é a atitude, a questão é sua família se sentir acolhida, é sua família se sentir amada. Será que na tua casa, teus filhos, teu marido tem encontrado acolhimento? Uma pergunta para você aí de casa, será que dentro da tua casa, teus filhos, teu marido, tua esposa tem se sentido abraçado? Eita. E eu estava pesquisando um pouco sobre o Ministério de Casais, porque eu não tenho tanta experiência nisso. Desculpa, Mari, deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu acredito que toda a igreja teria que ter um Ministério de Casais. Toda a igreja. Porque a primeira igreja que o Senhor instituiu, qual foi? A família. Então, eu acredito que toda a igreja deveria ter um Ministério de Casais. Igrejas que querem formar líderes para Ministério de Casais, pode nos procurar. Porque eu falo assim, né, que esse Ministério Casados para Sempre, a gente faz na casa, porque não embrange, assim, para não abranger, assim, pessoas católicas vêm fazer o curso, ateu vem fazer o curso. Na penúltima turma... aula tive um cara que é ateu, não acreditava em Deus. Semana passada, mandou o vídeo dele batizando. Glória a Deus. Glória a Deus, esse aqui não parava de chorar. Então, o curso ele é feito, na realidade, o Casados para Sempre é um curso que nasceu nos Estados Unidos, pela... Mike e Mary. Isso. Tem gente que estudou, você viu, né? pelo Mike e pela Mary Phillips, né? Na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E o curso foi se esparramando mundo afora.
Hoje em dia, o curso Casados para Sempre está em mais de 30 países, né? E nós, aqui em São José do Rio Preto, somos uma pontinha dele. Glória a Deus. Glória a Deus por essa ponte. E o curso, ele não tem uma placa ministerial, né? Ele não tem um CNPJ, vamos falar assim, de igreja. O curso, ele é feito nas casas, né? Tem lugares que é feito na igreja, mas, a princípio, a própria sede do curso pede para que seja feito na casa do casal líder, justamente para trazer todo tipo de pessoa. Então, nós temos católicos, nós temos espíritas, nós temos ateu, como o Tim falou, né? E tudo acaba chegando, né? E geralmente aceitando o Senhor. todas as pessoas que chegam no curso, né, dessa forma, na metade do curso, para o final do curso, acabam se achegando ao Senhor, né? Semana passada, 2 casais, a gente chamou eles para fazer uma visita na igreja e eles acabou aceitando Jesus. Glória a Deus. Os 2 Semana casais, passada, né? 2 casais aceitaram Jesus, ou seja, 4 vidas para Jesus na semana passada, né? E a gente glorifica a Deus, né? Porque tudo é para Ele, né? Tudo é dele. E a gente está nessa obra pagando o preço, sofrendo, chorando por Ele, né? Para que o legado de transformação de vida seja deixado. Porque esse é o nosso intuito. Então, o curso ele não tem uma placa ministerial, né, com uma denominação religiosa, e ele é feito nas casas justamente por isso, para poder agregar, né, mais pessoas, para poder alcançar mais pessoas. Porque se a gente faz o Casados para Sempre dentro de uma igreja, às vezes um ateu jamais vai pisar os pés dentro de uma igreja. Eu não vou, porque o curso é feito na igreja. Eu não vou pisar meus pés na igreja. Porque já causa uma certa rejeição, né? Sim. Um distanciamento. Um distanciamento. Então, é bem mais inteligente mesmo que seja um domicílio. E eu queria saber a opinião de vocês. Eu perguntei esses dias, aqui veio o missionário Paulo Pedroso, eu perguntei para ele, qual que é a opinião de vocês a respeito da corte? Sabe o que é a corte? Cortejo. O cortejo. O cortejo. Que eu vou explicar, porque às vezes alguém que está assistindo não sabe. Vai falar, gente, esse povo fala encrentez, né? Como diz a Helena Tanuri. É assim, é um casal que eles se dispõem a ter um compromisso de oração. Enquanto Deus não responde que Deus se agrada deles para o casamento, eles não têm nenhum tipo de intimidade. É o correto, né? Vocês concordam? Sim, nós concordamos. A gente assim, ensina, né? Porque a gente dá curso também para pessoas que vão casar, que estão com compromisso de noivado, que já está com o noivado estabelecido. Né? Namorados não podem fazer o curso, tá? Mas pessoas que estão com o casamento, noivou, marcou a data do casamento, está com a data do casamento marcado, já faz o curso para entrar no casamento preparado, para não cometer os erros, né? Claro, vai errar, né? De um jeito ou de outro a gente sempre erra, né? Mas quando se faz o curso, erra-se menos. Os erros que podem ser evitados serão evitados. Serão evitados. Então, a gente, inclusive, sempre orienta os casais de namorado, quando vêm até nós, para que tenham essa prática de, antes de namorar, que orem, que busquem do Senhor, se é aquilo mesmo. E você sabe que eu tenho um adolescente dentro de casa, né? E eu falo para ele, você quer namorar? Porque há pouco tempo atrás queria muito namorar. Eu falei, mas rapaz, 15 anos, você quer namorar? Vai estudar, rapaz. Isso não é idade para namorar. Vai orar. Aí ele, não, mãe, é verdade, tem que orar, né? Tem que orar. E aí foi orar, passou a vontade de namorar. Glória a Deus por isso. Olha, eu queria até aproveitar essa fala sua para a gente comentar uma coisa que... Eu comecei a namorar o meu esposo, Mariano, eu tinha 13 anos. Sim. Era uma outra época. Sim, com mas certeza. Abrasar sempre foi abrasar, viu, gente? Mas eu tô falando que era uma época onde era muito normal uma menina de 12, 13 anos namorar. E quando eu fiz a minha primeira faculdade, que eu fiz Direito, o que eu descobri? Que um pai e uma mãe que permite um filho com menos de 14 anos namorar, ele é um criminoso. Criminoso. Porque dentro da nossa lei, a lei brasileira, até 14 anos, ele é incapaz. É incapaz.
Então você não pode liberar o teu filho para namorar, sabe por quê? Porque se ele tiver um ato sexual, embora seja voluntário, para a nossa lei é um estupro. E se o pai e a mãe concordou com isso, ele é participante do crime. É muito mais sério do que É as pessoas muito mais sério do que a gente imaginam. pensa. E a gente não precisa de que nem a menina, nem que a mãe da menina vá lá e faça uma denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar. E, infelizmente, nós já vimos muito dentro do nosso meio pessoas, homens maduros, namorando com criança. Porque, gente, pelo amor de Deus, Absurdo, né? é um absurdo. E por muitos anos foi natural. E a gente, inclusive, uma coisa que a gente aborda no curso, né? Porque cada aula aborda alguns assuntos, né? Sim. E o curso, ele é como se fosse a construção realmente de uma casa. A gente costuma dizer para eles, ó, cada aula, né? Um tijolinho, né? É um tijolinho que vocês vão colocando até formar a casa. E uma das aulas a gente orienta eles a não fazer nem brincadeiras. Tem gente que está assistindo que pode falar assim, nossa, é drástico demais. Porque tem aquele cara, ai, olha, namoradinho, tal, criança de 2 anos, 3 anos, né? Aí canta parabéns, depois com quem será, Aham. que vai casar. Criança não namora, e ponto final. Criança não namora e ponto final. Por que acontece isso? Porque há dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, uma cultura maldita de Satanás. Porque você sabe que eu sou sincera, eu falo mesmo. Uma cultura maldita de Satanás que pessoas têm abraçado, e infelizmente muitos cristãos Também. têm abraçado, de achar que tudo é normal e não é. Entendeu? De sexualização das nossas crianças. Nossa, mas cantar com quem será que vai casar é uma sexualização? Lógico que Lógico que é. Lógico que é. Lógico que é. Então, falar para a filha, para o filho, ai, a namoradinha, ai, que bonitinha a namoradinha, com quem você vai namorar? A criança nem está pensando nisso. Mas, às vezes, ela começa a falar por conta do pai brincar, da Sim, mãe porque, brincar. ó, o que é normal? Aquilo que é comum, aquilo que acontece sempre. Então, se você não toca num assunto, ele é anormal, ele não acontece. Mas se você começa a trazer aquilo como brincadeira, daqui a pouco, no meio daquela família, aquilo é normal. É igual, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo tem o mesmo sentido quando você cria uma família no meio de bebida alcoólica. Exato. Para nós que não fazemos uso, que entendemos que Deus não é exaltado nisso, o que acontece? Quando você vai num ambiente que vê pessoas bêbadas, pessoas dando trabalho, aquele escândalo feioso que é mesmo, os filhos a gente tem que levar, porque os filhos a gente não está acostumado, não é normal para eles ver aquilo. Não é o natural. Não é o pra natural. eles. E já quem está no meio fala, mas o que tem? Né? Ah, eu fui criada assim, porque para aquela pessoa ficou normal, porque ela viu aquele mal uma vida toda. Mas vai para uma família de adictos e pergunta se um copinho não faz mal. Pergunta que estrago começou a vida com um copinho, Exatamente. com o social, com o beber social. Ah, mas a pessoa só precisa saber beber. Queridos, ninguém sabe beber. A nossa lei brasileira, ela é seca, zero álcool. Por quê? Porque ela entende que se você beber qualquer pouquinho de álcool, você já vai mudar, você não tem o mesmo reflexo. Então, Já se a tem própria alterações no exatamente, se a organismo. própria ciência já diz isso, será que a gente está tão errado assim em bater contra? Né? Então, eu penso muito isso, aconselho muito meus filhos, falo, olha, sempre escolha o que louva ao Senhor. Eu tenho um versículo-chave em casa que eu falo assim, a Bíblia diz assim, ó, quer comamos, quer bebamos. Tudo que fazemos, que seja para a glória de Deus. Sim. Aí eles perguntam, eu vou em tal lugar. Eu pergunto, Vai glorificar, Vai glorificar Deus em alguma Deus lá? coisa? isso vai fazer diferença? Ah, mas eu vou falar do amor de Deus. Mas você é crente o suficiente para falar de Deus ou as pessoas que vão te levar para o outro lado? Então, não vai. Exatamente Entendeu? assim que tem que ser. Os objetos. Ah, sim. Agora a gente pediu para vocês trazerem 3 objetos Ah, sim. e contar as histórias para nós, esses objetos. Bom, eu vou começar pela apostila. A gente trouxe primeiro, né, Tim? A apostila do Casados para Sempre.
né? Que tá bem surradinha, gente, ó. Sinal que foi bem estudada. Já faz alguns anos já que ela está sendo usada, né? Para alcançar outras vidas. Vai ser usado hoje à noite, né? Pra Hoje à noite, ministrar pra inclusive, casais. temos aula, né? Com os nossos casais abençoados. Glória a Deus. E a gente trouxe a apostila do Casados para Sempre, que aqui é onde eu falo, tudo começou, porque existe o Elaine e o Tim antes do Casados para Sempre e o Elaine e o Tim depois do Casados para Sempre. Eu sei que existe uma vida antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus, e isso eu não estou anulando o poder de Deus, tá? Não estou colocando Casados para Sempre acima do poder de Deus, do poder de transformação que o Senhor teve sobre as nossas vidas. Mas eu falo que depois do curso, a gente viu a rotação de 360 graus, a qual Deus te usou para falar lá atrás, acontecer. Amém. E que transformou nosso casamento, né? Que eu falo assim, a gente é casados há 30 anos, mas eu falo para a Elaine sempre que 5 anos faz que a gente casou, que a gente colocou Deus dentro do nosso casamento, que a gente casou. De 6, 5 anos para cá, quando a gente fez o curso aqui, tudo começou a acontecer. Né? Brigas, perdão, graças a Deus. O segundo é algo que a gente nunca imaginou, que era trabalhar com casais, que a gente não entendia. Eu até, para falar a verdade, eu até esqueci daquela palavra que você lançou sobre a minha vida naquele dia, né? Que Deus ia mudar o meu ministério, o rumo do meu ministério, que Deus ia me levar para um outro lado, que Deus ia fazer uma rotação de 360 graus no meu ministério, na minha vida. E, de fato, realmente eu não entendi, né? Apenas esperei no Senhor e acabei esquecendo, porque passou-se quantos anos, né? Quantos anos se passaram? Está com o quê? 8 anos, mais ou menos, por aí. E depois do curso do Casados para Sempre, né? Depois não, durante o curso do Casados para Sempre, quase já para finalizar o curso, a gente recebeu um convite para fazer liderança, porque a liderança, em algumas igrejas, eles pegam o casal e colocam para fazer liderança. Mas a gente segue a sede do Casados para Sempre, os princípios do Casados para Sempre à risca. Então, a gente espera Deus apontar um casal. Por exemplo, na turma passada, a gente teve, né, um casal que fez formação para liderança. Nessa turma agora, a gente não está com nenhum casal em formação. Entendeu? Então, se Deus Espera apontar, bem a direção do isso, Espírito. se Deus apontar, a gente pega algum casal e põe para fazer a formação de liderança. Se Deus não apontar, a gente não vai pegar com as nossas mãos. Amém. A gente segue à risca o que a sede do Casados, né, o que o Casados ensina para a gente. Então, no meio do curso, a gente recebeu o convite para fazer a liderança, e aí eu trouxe o certificado, né, do curso, Casados para Sempre. E esse certificado tem um peso muito grande para a gente, não somente afetivo, né? Não somente afetivo, não somente emocional, mas eu falo que se tivesse como, né? Eu acredito que tem, com caneta, colocar aqui uns 360 graus. Vamos colocar? Você que ministrou isso sobre a minha vida, coloca aqui, ó. 360 graus. Oh, Jesus. Aí pessoas vão perguntar, mas por que 360 graus? Aí a gente manda um podcast para eles assistirem e entender o porquê. 360 graus. Então, aqui está o 360 graus. Então, aqui que a gente começou verdadeiramente a ser instrumento de transformação de vida, né? Instrumento de transformação de vida. Porque até então eu achava que era missionária Elaine e eu tinha que pregar aqui, pregar ali, pregar acolá, e ministrar numa igreja, ministrar em outra igreja, levar a palavra aqui, levar a palavra lá. E hoje em dia eu entendo que o propósito de Deus era muito maior. Amém.
O propósito de Deus era ir muito mais além do que 4 paredes. E hoje em dia Deus nos levou para fora das 4 paredes. Porque o casados, a maioria, como a gente já falou, é captado de fora das 4 paredes. São pessoas que ainda não tiveram nenhum contato com Jesus. A maioria são pessoas que não acreditam em Deus, que vêm de outras denominações religiosas, né? Vêm do espiritismo, né? Da Umbanda, do ateísmo. E hoje em dia elas professam a mesma fé que nós, mas a questão maior não é essa, professar a mesma fé que nós. A questão maior é que essas pessoas se renderam ao Deus que tudo pode fazer por elas. Amém. Que nós somos só instrumentos, né, minha vida? Isso é verdade. E hoje em dia elas estão com as vidas transformadas. E geralmente esses casais nos indicam Outros casais. outros casais. São casais gerando outros casais. Glória a Deus. E o terceiro item... Ai... Fala você do terceiro item. São É a nossa os- base, né? Família, né? Os netos, os filhos e os netos. Os filhos, os netos. É a nossa base, né? Da família. Porque eu costumo dizer, o nosso alicerce é o Senhor. Sem dúvida. Sem dúvida, o nosso alicerce é o Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. A própria palavra já diz, né? Exatamente. Sem mim, nada podeis Não fazer. podeis fazer. Então, nosso alicerce é o Senhor, mas a gente saber, né, que tem esses presentes de Deus é tremendo, sabe? A gente é muito grato a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Você sabe tudo que Deus fez na vida da Thaís, né, nossa filha mais velha. Thaís, tanto tempo ali no meio do tráfico, no meio, né, das drogas, envolvida com PCC. E Deus restituiu tudo, tudo, tudo. Não só o nosso casamento, mas nossa filha. Hoje está na igreja. Hoje ela está firme aos pés do Senhor. Glórias Né? a Deus. E Deus fez a obra por completo. Pessoal, Deus não faz nada pela metade. Glória a Com Deus. certeza. Deus é um Deus que faz tudo completo, né? E assim Ele fez nas nossas vidas, e eu creio que assim Ele vai fazer na tua também, que está assistindo esse Amém, podcast. Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer, foi um tempo maravilhoso. Amém. Eu fico muito honrada de uma forma assim muito grandiosa e especial mesmo. Aleluia. Que com todos esses anos de amizade, graças a Deus, eu falo, se tem coisas que eu louvo muito ao Senhor, que Ele nos deu, foi essa amizade. Sim. A minha família com a sua família, a paixão mútua que a gente tem um pelos filhos da outra. Você sabe que eu amo mais seus filhos do que você, né? Tá vendo como que é o negócio? Todo dia que ela me encontrava, ela falava isso. Você sabe que eu amo mais seus filhos do que você. E eu, tá bom. Aí eu falava assim, o meu preferido é o João Pedro. Mas eu agradeço de coração a vinda de vocês. Glória a Deus. Eu louvo muito, muito, muito ao Senhor tudo que Ele tem feito na vida de vocês. Eu sempre digo mesmo para assim, várias pessoas, falei, gente, eu já vi, né? Eu já vivi também uma transformação no meu lar, falei, mas eu já vi uma transformação num casal. Sim. Pessoas que 5 anos, 6 anos atrás, onde que a gente imaginava que o Tim ia estar aqui? Né? Onde que a gente imaginava? Ele nem olhava nos olhos da gente. E hoje está aqui falando do amor de Deus, do que Deus tem feito. E é um motivo de muita gratidão ao Senhor mesmo pela vida de vocês. Amém. Vale a pena a gente orar, vale a pena a gente chorar, vale a pena a Sim. gente jejuar. Vale a pena Vale a pena. a gente confiar. É o que eu sempre digo, as promessas do Senhor, elas não se frustram. Não. E então eu queria agradecer à comunidade Nova de Paz. A gente sempre diz que é de São José do Rio Preto para o mundo. Glórias a Deus. Nós temos um ato de oração e visitas, que é o 17 99177 6975. E nesse mesmo número, se você quiser ser um investidor do reino, entre em contato conosco. 17 99177 6975. E eu queria fazer alguns agradecimentos em especial. Vocês viram que durante o nosso programa, nós
Foi apresentado aqui para nós algumas das pessoas que têm apostado nesse ministério, que é a Brumário Personalizados. Inclusive, essa caneca que linda foi ela que fez. Tem Musical Sandro, tem a Isbeli Laços. Sabe o que eu coloquei? Toda vez que eu falo da Isbeli Laços, eu falo assim, ó, que é a feminilidade desde criança. Ela faz laços, ela faz turbante, ela faz tiarinha, ela faz coisas lindas, perfeitas. Que eu vou trazer aqui para mostrar pessoalmente para vocês. E o DNT Studios, gente. Ó, esse estúdio é de primeira. É o melhor que tem. É bem. Vem para cá. Você que também quer gravar seu podcast, seu programa, sua pregação, entre em contato com os meninos. Vocês vão adorar. O atendimento é exclusivo e o ambiente é aconchegante. Vem para cá. Glórias a Deus. E tem mais um detalhe. Você ainda vai chegar aqui e vai sentir Deus resolvendo tudo para você. Coisas que você não consegue fazer sozinho, Deus vai fazer por você, porque o lugar é abençoado. E vamos finalizar. Então, a gente sempre diz, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria. Glórias a Deus.